Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos dar sequência na aula da aula passada, né? Hoje nós vamos fazer a segunda parte que fala sobre os recursos gráficos e visuais nas histórias em quadrinhos. Vamos lá, então? Então, só para lembrar, né? A história em quadrinho é uma narrativa que possui dois tipos de linguagem, a verbal, que é a escrita, e a visual, que são as imagens, os traços, as cores, as formas, o arranjo desses quadrinhos. Então, vamos lá. Sobre os balões. Nós temos aqui um textinho que vai, didaticamente, ele vai nos explicar a questão dos balões na história em quadrinhos. Então, ó, o ilustrador Fernando Balão criou um material em quadrinhos bastante didático para explicar o uso de balões de fala nas histórias em quadrinhos. Então, vamos ver qual é essa historinha. Balões de fala é a representação gráfica da fala do personagem. Então, de acordo, a gente viu na aula passada, de acordo com o formato do balão, a gente entende que tipo de fala que está sendo demonstrado ali. Então, dicas. Escreva primeiro. Balão de fala. Vai lá. Balão de pensamento. Então, o balão da fala é uma linha contínua com o rabichinho direcionado para a personagem. O balão do pensamento é em formato de nuvem, tem no rabicho uns pontilhadinhos, né? Então, ó, balão de pensamento. Depois, faça o balão. Então, primeiro você escreve, depois você desenha o balão para saber, né, o tamanho que ele precisa ser feito. Fique atento ao tamanho do balão, acabei de falar. Que aperto! Observaram lá que o balãozinho, ó, fique atento ao tamanho do balão, tem muitas palavras e está bem apertadinho dentro do balão. E aí vem o balão do grito, olha lá. O dinossauro está dando um grito. Então, o balão, ele não é uma linha certinha, né? Ela tem lá tremidos, né? Ela tem essas pontinhas parecendo raio, que demonstra a irritação, que pode demonstrar a raiva da personagem. E o balão do sussurro, qual que é? Aquele que a personagem está cochichando, está falando bem baixinho. Então, ele não tem linha contínua. Pode observar que a linha deles são pontilhadas, tem espacinhos entre elas. Fique atento ao tamanho do balão. Ah, bem melhor. Olha lá, o balão pode ser de qualquer formato. Vamos ver alguns mais usados. Esse é o recordatário. Normalmente usado para o narrador, aquele lá de cima, tá vendo? Em formato de retângulo, ele é usado quando o narrador precisa fazer uma intervenção na fala das personagens. Balão de fala eletrônica, quando todos falam ao mesmo tempo, olha lá, então tá falando todo mundo junto? Então, as setinhas lá, os rabichinhos, são um balão só, com vários rabichos direcionados para as personagens que estão se comunicando. Aí, ó, balão de choro ou tristeza, né? Ele também não tem uma linha contínua, também é uma linha tremidinha, né? Parecendo umas minhoquinhas, tem umas voltinhas, diferente do balão do grito, tá, gente? Balão de medo, a mesma coisa, olha lá, bem tremido, né? Demonstra o medo que a pessoa tá, parece até que ela tá, assim, batendo os queixos para falar. Mais dicas, né? Letra de forma é mais fácil de ler. Palavra em negrito destaca o tom da voz do personagem. Use diálogos interessantes. Olha lá aquele balão emendado. Lembra que eu falei na aula passada? É a mesma personagem falando e dando pausas nas falas dela. Agora é com você. Use essas dicas quando criar sua história em quadrinho. E fim. Olha lá, ó. Observe lá o porquinho lá embaixo. O fim dele é de pensamento, ele não está falando. Crie um fluxo para a leitura. Eu falo primeiro, depois sou eu. Sou sempre o último. Olha lá, pensamento de novo da personagem lá embaixo, do gatinho. Balão para quando o personagem não está no quadrinho. Ou seja, não aparece ninguém, mas o balãozinho está direcionado para fora do balão. Mas subentendendo que tem personagem, mas ele não está aparecendo. Então, vamos ver aqui com relação ao traçado das letras. Nas histórias em quadrinhos, pode ser usado recursos gráficos para exprimir sentimentos e sensações das personagens. Um desses recursos é o aumento do tamanho da letra, que também pode estar com traço mais forte. Serve, por exemplo,
para indicar tom de voz alto, como nesta tira de Will Leite, que destaca a palavra Imbituba. Então, conforme o tamanho da letra, a gente pode deduzir que a personagem está falando em tom mais severo, né? Ela está destacando alguma coisa. Olha lá a tirinha para a gente entender. O endereço para entrega é Rua Imbituva, ou seja, a personagem colocou em negrito e a impressão que a gente tem é que ela está falando de maneira bem clara para que a pessoa compreenda, por tratar-se de um nome diferente. Aí o que está lá do outro lado da linha repete, Imbituba, ele não entendeu. Aí volta na personagem do outro lado da linha. Não, senhor, Imbituva, com V de vaca. E o que o outro personagem lá do outro lado entende? Ah, ok, mas o que ele escreveu? Olha lá, Rua Imbituba. Ele troca o B pelo V, porém no lugar errado. E ele continua não entendendo como se escrever corretamente o nome da rua, que é Imbituva, e ele escreve Invituba, certo? Aí nós vamos ver aqui que nas histórias em quadrinhos é muito utilizado o quê? As onomatopeias, que são os sons. Esses sons, eles são escritos para que a gente possa tentar, na memória, imaginar que aquilo está acontecendo de verdade. Olha lá, as onomatopeias são palavras que parecem barulhos. Elas procuram imitar os sons. Quando alguém conta um caso e quer que ele seja ouvido com grande interesse, reproduz ruídos de vários tipos, usando onomatopeias como estas: patati patatá, pá, buf, vapt, vupt, ploft. Vamos ver alguns exemplos aqui aplicados num cartoon. Olha só, nós temos ali a imagem de um papagaio, e esse papagaio está repetindo vários sons. Olha lá, pô, vrum, bam, crash, uf, uf. E lá do lado, ó, tem umas imagens feias. Essas imagens aí, normalmente, é quando a personagem está usando palavras que não podem ser escritas. Geralmente são xingamentos, palavrões. E aí, os dois homens lá do lado, aquelas carinhas lá meio, que estranhas, dizem o seguinte: ele pertencia a um cartunista. Então, gente, só para vocês entenderem, o que é um cartoon? Ele vem lá do inglês cartoon, que significa cartão, cartaz. E para nós aqui, tem a representação crítica e satírica por meio de desenho de acontecimentos e situações da vida social ou política. Então, o que a gente entende? O papagaio está falando todas aquelas onomatopeias porque ele pertencia a um cartunista. Por isso, ele aprendeu a falar desse jeito. Então, vamos ver essa outra tirinha do quadrinista Fernando Gonçalves, né? Olha lá, nós temos aí, espécie de uma lesma, né? Instalei um alarme antifurto em casa. E aí, no segundo quadrinho, ele mostra o quê? A onomatopeia que imita o som do alarme. Como que é? Unhé, 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 e vai. Mas como o personagem é uma lesma, olha o que ela fala. Mas até eu chegar, já levaram tudo. Ou seja, o alarme dispara, mas a lentidão dela é tamanha que ela já sabe que até ela chegar lá, já roubaram tudo que ela tinha. E também um outro recurso usado nas histórias em quadrinhos é a interjeição. Vamos ver o que significa isso aí, pessoal? Nessa imagem aí nós temos um gatinho lá embaixo, uma mesa, e essa mesa está repleta de objetos. E a gente vê que o gatinho, ele não fala, claro, mas ele olhando tudo aquilo ali, ele quer passar por lá. Então tem lá umas linhas pontilhadas que significa o quê? Os pulos que ele vai dar em cima desses objetos que estão na mesa. E o que vai acontecer? Aí nós temos o dono desse gatinho lá dormindo de boa, de repente ele ouve os barulhos. E esses barulhos, paf, crash, puff, são o quê? As onomatopeias, né? Que elas imitam os sons. E aí, hora que ele chega lá na sala onde estava o gato, ele diz o seguinte: eita, olha a carinha de desânimo dele, né?
E o gatinho diz o seguinte, observe que aqui, gente, ó, nós não temos balões, mas as falas são direcionadas às personagens por aqueles risquinhos lá que parecem uma vírgula. Aí o gatinho olha para ele e fala, cuidado, humano, essas coisas te atacam do nada. Ou seja, ele estava limpando a barra dele, fez todo o estrago, toda a bagunça, mas ele não quis assumir a culpa. E o coitado da outra personagem lá, ó, ele usa o quê? Uma interjeição, essa interjeição aí, ó, eita, né? Para demonstrar o seu desânimo perante aquela cena. Então, a interjeição na tira Cães e Gatos, o seguinte, a personagem diz eita ao ver os objetos no chão. Ela demonstra seu espanto diante da desordem provocada pelo gato. Esse tipo de palavra faz parte da classe das interjeições. Elas são usadas para expressar, de maneira breve, emoções súbitas e fortes. Podem traduzir sentimentos diversos. Veja aí. Admiração, decepção, quando você fala ah, ó, dor física, surpresa, ai, ui, satisfação, oba, uau, dúvida, surpresa, incredulidade, ué. Quando você aplaude, né? O aplauso, bravo! Impaciência, admiração e surpresa, arre, puxa, poxa. E a zombaria? Surpresa, admiração. Caramba, que história foi essa, hein? Então vamos ver aqui mais uma tirinha. Essa é do Gilmar. A sua avó descobriu minha senha do Facebook. Percebe que é o vovô falando com o neto, ó. Xi! E como ela conseguiu isso? Esse xi aí, ó, ele é usado quando a pessoa já observa problemas. Então, é uma interjeição. Fácil, diz o vovô. Botou o nome do meu remédio de uso contínuo. Ou seja, o vovô não foi nada criativo ao criar a senha dele para a internet, né? Colocou o nome do remédio que ele usa todos os dias. Nas histórias em quadrinhos, a interjeição contribui para a expressividade dos diálogos. A gente já falou anteriormente. A situação em que ocorre a fala e a entonação indicam o tipo de sentimento expresso pela interjeição. Então, gente, uma mesma interjeição, ela pode expressar diferentes tipos de sentimento, que é o que nós vamos ver com a interjeição ai. Ai, ai, pisei num caco de vidro. Esse ai aí indica o quê? Dor física. Ai, meu pai, enfim, hein, aumentou minha mesada. Aqui o ai já significa o quê? Alívio. Ai, que saudade da minha infância. Aqui o ai já significa o quê? Tristeza. Então, você observa a mesma interjeição com significados diferentes. A gente tem que entender aqui, no caso, o contexto. Então, vamos ver esses balões aqui, ó. São balões sem fala, mas eles são muito coloridos. Então, vamos observar. No primeiro quadrinho, a gente vê as duas personagens todas as duas muito alegres, né? Uma é azul e a outra é vermelha. Depois elas começam uma espécie de discussão, partem para as vias de fato, se xingam, né? Ficam emburradas uma com a outra, depois elas pensam melhor e aí elas se abraçam e fazem as pazes. Então vamos analisar esses desenhos aí. O que o azul e o vermelho dos balões indicam, gente? As cores azul e vermelha servem para distinguir a fala de cada personagem. Ou seja, qual que está falando. Então, cada cor é uma personagem que está falando. Por que essas cores se fundem num último quadro? As cores se fundem para representar o entendimento final entre as personagens, que é o momento em que elas se abraçam. Então, as duas cores aparecem no mesmo balão. Que elemento gráfico dos quadrinhos torna possível entender a tira, já que os balões não apresentam texto? Os traços faciais, né? Tudo aquilo que a gente vê na face das personagens revela as emoções delas naquele momento. E é isso, pessoal. Hoje nós terminamos essa segunda parte referente aos recursos gráficos e visuais utilizados pelos quadrinistas para tornar os seus escritos, né, as suas histórias mais atraentes para nós que vamos ler. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Façam aí as atividades propostas, mande para o seu professor e até a próxima aula. Tchau, pessoal!